queridos irmãos, iniciando mais uma rodada de oração do nosso grupo da Corrente de Orações. Rogamos a Jesus que nos ampare, que nos proteja. E pedindo pela paz no mundo, nós buscamos o anjo amado, nosso querido Ismael. Querido anjo Ismael, somos todos errantes nos caminhos da vida. Imploramos ao Senhor por compaixão por nossas almas cansadas e sofridas. Anjo da paz, Ismael, a ti Jesus confiou nosso Brasil. Sustenta-nos na fé dos teus propósitos de oferecer a Jesus regenerada as belíssimas terras brasileiras. Teu povo é gentil, é hospitaleiro, carrega no peito amor e com respeito o símbolo belo e varonil que expressa essa bandeira. Levanta, Ismael, tua espada luminosa em luz santificada. Mostra-nos que na criação de Deus tudo é belo e faz deste país a pátria do Evangelho. Agradecemos assim a Jesus, nosso irmão maior, nosso mestre, nosso guia, e demos por aberto o nosso trabalho de hoje, com todo o nosso carinho, com todo o nosso amor. Graças a Deus. Graças a Deus. Hoje a gente vai falar no nosso bate-papo de sexta-feira um pouquinho sobre Ismael. Depois a gente pode fazer algumas considerações. Então, Ismael é o guia espiritual do Brasil. Então, de acordo com Carlos Campetti, da Federação Espírita Brasileira, ele fala que a primeira referência sobre Ismael consta no livro da Gênesis, da Bíblia, no capítulo 16, que conta a história de Saraí, a esposa de Abraão, que por conta da idade seria estéril. Então, Saraí pediu para que a escrava dela, Agar, concebesse um filho para o marido, né? E nasceu Ismael. Então, Ismael é filho de Abraão com a escrava Agar. Então, muitos anos mais tarde, Saraí inesperadamente também concebe um filho, que é Isaque. E o que deixa a relação entre as duas um pouco conturbada, né? Então, Saraí pediu para que Abraão dispensasse Agar e Ismael de seu convívio. Mas Abraão, ele ficou assim, compadecido, triste, né? E afinal Ismael era filho dele. Então ele foi conversar com Deus. E Deus o tranquiliza, afirmando que Ismael seria um líder de uma grande nação e que ele poderia mandá-lo para fora junto com a mãe sem se afligir. Então Ismael mais tarde é referenciado como a origem dos povos árabes. O Ismael bíblico, então, é considerado pelos estudiosos espíritas no assunto como o mesmo descrito pelo espírito Humberto de Campos no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Hoje, com a própria passagem do tempo, Ismael também passou, né, pelo processo da evolução, que não tendo os mesmos caracteres psicológicos e morais do passado, ele progrediu como é a destinação de todos os espíritos, né? Então, depois de milênios, com certeza ele está num patamar bem elevado. Então, Humberto de Campos, ele relata que ele é atualmente um dos mais comprometidos trabalhadores do Cristo, mais consciente de seu papel, que na verdade se iniciara desde sua última encarnação no plano terrestre. Então, em O Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, é relatado que Ismael recebe do próprio Jesus a incumbência, juntamente com uma pleiade de espíritos de escola, de implantar na Terra Nova e estabelecer o bem em nosso planeta, guiar a sociedade na senda do progresso moral,
através do estabelecimento definitivo do Evangelho do Cristo, tendo o Brasil como ponto central da difusão da mensagem do Cristo, né? Então, na obra de Humberto de Campos, registra que a missão específica de Ismael para o Brasil, assinalada por Jesus, seria implantar em nosso país o seu evangelho e espalhá-lo do Brasil para o mundo. Então, Ismael assim esteve na liderança espiritual da nossa nação, Brasil, desde o descobrimento, zelando pelo povo brasileiro em todos os acontecimentos, mesmo os mais conturbados, afinal, a gente ainda está no mundo de provas e expiações, né? Então, a própria formação do nosso povo, inicialmente pelos indígenas, que eram os mais simples de coração, e depois os africanos, aqueles sedentos de justiça divina, a expressão da humildade e dos aflitos, né? E os europeus, que trouxeram os avanços no campo da ciência e outros conhecimentos, ainda que por caminhos tortuosos, né? Seria um passo importante para a formação da alma coletiva do nosso povo e concretização do caminho espiritual planejado para o Brasil. Então, a chegada em solo brasileiro também de grupos homeopatas, grupos de estudos de fenômenos espíritas, né, dentre outros. Em nosso país, o maior contingente de espíritas, onde a doutrina tem mais vulto. Isso não quer dizer, entretanto, que a única forma da implantação deste bem maior no planeta seja a missão única, né, exclusivista, né, do espiritismo. Não, né? Independente da religião, credo ou filosofia, todos aqueles que praticam o ensinamento do evangelho, que fazem um bem ao próximo, que se esforçam para atenuar a dor do outro, para ver o sorriso no outro, estão fazendo presente o plano terrestre, os preceitos divinos realizados pelos ensinamentos do Cristo. Ismael sempre convida todos em suas comunicações à vivência real da fraternidade entre os espíritas, ao cessar da violência entre todas as pessoas e a que todos se unam e se amem verdadeiramente como irmãos. Então, afinal de contas, quem é Ismael? Então, Ismael é o dirigente espiritual do Brasil, missão que lhe foi confiada por Jesus, pois a terra do Cruzeiro estava destinada a ser o ponto central da difusão da mensagem do Cristo. Ele está na liderança espiritual de nossa nação desde o seu descobrimento, orientando a formação da alma coletiva do nosso povo para a concretização do seu caminho espiritual. Então, Jesus convocou Ismael dizendo esta frase do livro Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, pelo espírito Humberto de Campos, primeira edição em 1938, pelo médium Francisco Cândido Xavier. Então, Jesus falou o seguinte: Ismael, manda o meu coração que doravante sejas o zelador dos patrimônios imortais que constitui a terra do Cruzeiro. Recebe nos teus braços de trabalhador devotado da minha seara, como a recebi no coração, obedecendo às sagradas inspirações do nosso Pai. Reúne as incansáveis falanges do infinito que cooperam nos ideais sacrossantos da minha doutrina e inicia desde já a construção da pátria do meu ensinamento, né? É muito lindo, até emocionante. E no livro No Rumo do Mundo de Regeneração, de Manuel Filomeno de Miranda, psicografado por Divaldo Franco, Ismael deixa uma mensagem lindíssima, maravilhosa, e eu vou passar aqui o finalzinho, onde ele fala assim: somente o amor terá o poder de vencer as batalhas de loucura que se estabeleceram na Terra, até a última, que será vitoriosa do Evangelho do Cristo, mesmo que sobre outras denominações, onde vicejar o amor, a caridade e a compaixão, o Pai Celeste se fará presente e definirá o rumo da glória e da paz para todos. Exultemos e cantemos glórias ao Senhor e aos seus mensageiros afáveis e sábios. Ismael.
Então era isso, a gente reservou esse pedacinho para a gente fazer, que nas sextas-feiras o tema é sempre um pedaço, um tema pequeno, uma reflexão. Então a gente fica muito feliz de ter esse espírito maravilhoso de escola dirigindo a pátria do Evangelho, né? A gente sabe que é uma missão difícil, porque tem aí o livre-arbítrio, mas eles não desistem da gente, isso é uma alegria, né? É uma alegria muito grande saber que a gente tem esse espírito e que acompanha ele uma pleiade de espíritos superiores, e na programação do Brasil tem aí várias reencarnações de espíritos maravilhosos, de luz, que vêm aí para ajudar nesse finalzinho de transição aí, depois no mundo regenerado. Então era isso que a gente queria repassar hoje para vocês. Ismael deixa a gente muda, né? Porque a gente fica imaginando essa cena de Jesus diante dele, ele diante de Jesus, recebendo essa incumbência e aceitando, né? Porque não é missão fácil, mas ele aceita com amor. E você falou no livro do Mundo de Regeneração, eu sempre me lembro da passagem, logo nas 100 primeiras páginas, que eles falam da emoção que foi a primeira vez que ele apareceu para essa equipe que veio ajudar aqui no Brasil durante a pandemia. E nesse momento ele disse que não se atreveria a transcrever o que Ismael disse e nem conseguiria ser fiel na descrição de tudo que ele representou, de tudo que ele emanou. Ele disse que era como se fosse a presença do Cristo, de tamanha vibração que ele trazia em se apresentar ali diante daqueles espíritos. Então a gente fica imaginando isso, eu acho que dentro da nossa pequenez a gente não consegue nem alcançar o que é tudo, Verdade. tudo que ele representa, tudo que ele é. E a gente só tem a agradecer muito por ele nos sustentar tanto. Falar da missão de Ismael, né, da grandeza de Jesus, nos emociona muito. Teve um tempo no começo, né, Ismael foi ao encontro de Jesus numa reunião com o Cristo e ele chorou muito, dizendo para Jesus que estava muito difícil o trabalho, né, no Brasil. Então a gente passando hoje por esse momento que está passando, a gente imagina, né, o trabalho que esses espíritos de luz estão tendo para harmonizar esse país, né, em conflitos e em confusões. Então, o nosso propósito de orarmos, né, de vibrarmos em amor pelo mundo, e principalmente hoje pelo nosso país, e a gente saber, a gente como espírita, ter essa certeza que o Espiritismo nos dá, que nós temos esse amparo espiritual, né? E eu fico muito triste, às vezes, quando eu vejo pessoas muito desanimadas, sabe, sem esperança, e você quer falar, né, levar essa confiança em Jesus, né, mostrar esse anjo Ismael, esse espírito de escola, e a gente muitas vezes não consegue. E então é muito emocionante realmente para nós, porque a parte que nos cabe, a nossa responsabilidade nesse trabalho de auxiliar um pouquinho, né? A gente é tão pequeno ainda nesse mundo, a gente é tão ainda inferior, mas a gente já está conseguindo ter esse despertar para essa busca, né? Para essa luz que Ismael está espalhando. Então, isso é muito importante. O tema de hoje foi maravilhoso, muito esclarecedor. A gente te agradece, Jane. E vamos continuar ao lado de Ismael, confiantes que nós vamos chegar um dia, com certeza, a ser essa pátria evangelizadora do mundo. Acho que era isso. Graças a Deus. Vocês, né, falaram
muitíssimo bem, né, de Ismael. E a única coisa que eu tenho para dizer é muita gratidão por termos esse anjo, né, aqui no nosso Brasil, trabalhando por todos nós. E é muito emocionante ouvir falar de Ismael. É isso que eu tenho a falar. Sim. Nessa homenagem maravilhosa ao anjo Ismael, eu trouxe do livro No Rumo do Mundo de Regeneração, uma fala de Ismael, que está nas páginas 214 a 218. No entanto, eu tirei apenas alguns trechos. O anjo Ismael fala em nome dos mentores da Amazônia, simbolizando a fraternidade terrestre. Destaquei alguns trechos. Filhas e filhos da terra. Que a paz do Senhor esteja em vossos corações. Conheceis a história da nebulosa de gases incandescentes, da qual surgiu o nosso sistema solar. Sabemos como a divina providência manipulou essas forças gasosas e construiu o nosso amado planeta. Surgiram os astros que passaram a iluminar as suas trevas, e o céu transparente e azul apareceu com a presença dos 60 quilômetros de altura do seu oxigênio, envolvendo-lhe a crosta que segura a matéria ígnea no seu centro, do seu centro. Vagarosamente surgiram as primeiras expressões de vida, até o momento em que o ser humano passou a habitá-la, sendo o instante culminante da obra de amor ante a possibilidade de crescer para Deus. Por fim, veio Jesus, o próprio construtor do planeta, para guiar a humanidade conforme o seu modelo de amor. Um mundo regenerado, onde se poderá prelibar a aventura e é oferecido pelo Pai aos filhos terrestres. Isto porque o Senhor não deseja a destruição do equivocado, mas o desaparecimento do crime, e por misericórdia diminuirá o tempo de depuração. Todos dispomos dos tesouros incalculáveis do amor e da caridade, para dispensar em todos os lugares, colocando luz nos veladores apagados, de modo que sempre haja claridade. Somente o amor terá o poder de vencer as batalhas de loucura que se estabelecem na Terra até a última, que será vitoriosa do Evangelho do Cristo, mesmo que sob outras denominações, onde vicejar o amor, a caridade e a compaixão. O Pai Celeste se fará presente e definirá o rumo da glória e da paz para todos. Exultemos e cantemos glórias ao Senhor e aos seus mensageiros afáveis e sábios. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Pedimos humildemente a Ismael que seu trabalho de luz se concretize para que o povo brasileiro receba do céu uma dose de alegria. Que não mais se desfaçam os lares,
mas que expressem harmonia e aconchego. Que a fome não mais seja motivo de fazer um ladrão por motivo de desespero. No frio do inverno que desponta, que não vejamos mais numa notícia dizendo friamente um jornalista que mais um irmão morreu por falta de agasalho. Ó Ismael, anjo divino, cumprindo as ordens do Cordeiro, somos o mesmo rebanho de outros tempos, confiantes que mesmo na dor, um pouco diferente, estaremos no circo da vida à espera do divino reino. Leva a Jesus as nossas súplicas e pede a Ele por todos nós, os brasileiros, povo forte de fé, de esperança, que somos unidos em mundos paralelos e que do céu, como o amanhecer da aurora, buscando ao longe as terras do Cruzeiros, sabemos que um dia aqui seremos o país da pátria, da paz, da luz do Evangelho. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Ó Ismael, anjo bendito de amor e de luz, nas limitações que a nossa pouca evolução espiritual nos condiciona, não logramos alcançar o patamar de gratidão que tua devoção por este país verdadeiramente inspira. Tu, que és dono de harmonia indescritível e que inunda todos os ambientes em que te fazes presente, tu que silencias mentes e corações com a paz de tuas indizíveis vibrações, tu que és tão fiel ao Cristo, que o trazes impregnado em tuas irradiações incessantes de amor, tu que em qualquer de tuas falas verbaliza o amor de tal forma que nenhuma reprodução de teus dizeres seriam fiéis à beleza e à coerência de tuas palavras. Tu, cuja arma que empunhas nas batalhas que frequentemente enfrentas por nossa nação, é tua espada de luz e amor, ilumina, anjo de luz, nosso povo. Derrama sobre o Brasil a doçura de teus bálsamos. Impregna nossa nação com as tuas luminosas vibrações de amor. Inspira-nos com tua bondade e tua indulgência. Que tuas asas cubram as terras do Cruzeiro do Sul de toda a harmonia e de toda a paz das quais andamos todos tão necessitados. Gratidão, Ismael, por nos aceitares como teus tutelados, por nos amparares em nossa caminhada. Assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Ismael, o mínimo trabalhador da seara do Cristo, quão felizes somos por ter-te como mentor e articulador da corrente de orações para a paz no Brasil e no mundo. Teu projeto, teu trabalho, teus trabalhadores, a gota do teu imenso apostolado nas terras do Cruzeiro do Sul. E nesta união de muito amor fraternal, rogamos do fundo dos nossos corações que intercedas por nós diante do Mestre amado, Jesus Cristo, em favor da pátria do Evangelho, fortalecendo todos os corações a perseverarem na fé robusta, na esperança sem fim e na caridade fraterna em todas as ocasiões, desde os mais simples comentários aos mais imponentes discursos, que haja respeito, ponderação, amor, fraternidade, caridade, lições vindas do Pai, através do Filho
dos benfeitores, até nós, operários da paz, servos do Cristo. Nestas curtas e simples, mas sentidas palavras, recebas os mais serenos e amorosos eflúvios dos nossos corações ardentes de amor por Jesus. Gratidão, querido e amado Ismael. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus.